do nosso Deus. Quando o irmão Trindade me falou isso, eu falei assim, meu Deus, eu sou tão pequenininha. Não me comparação não, porque eu estou aqui para aprender com ele e com todos que estão. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nós somos o resultado da bondade do nosso Deus, meus amados. Se hoje nós estamos cá, é porque nós somos resultados da bondade do Senhor, como nós cantamos nessa tarde. Se nós podemos bendizer o seu nome, se nós podemos tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, foi porque Ele um dia primeiro nos amou. Ele um dia primeiro nos resgatou, nos chamou, nos atraiu até Ele. Isso é majestoso, isso é glorioso, isso é indescritível, mas isso pode ser vivido por nós e em comunhão quando nós estamos cá reunidos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João e vamos refletir um pouco, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos, até porque são muitos. Então nós vamos ler alguns. Vamos começar pelo versículo 1, com João capítulo 9, versículo 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou, vem. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. Outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Versículo 25 agora. Respondeu ele, 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. Versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse:
tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Senhor Jesus, ó Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Senhor, porque como nós já oramos nessa tarde, Pai, o Senhor rasgou o véu. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está e habita em nosso meio. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela nossa condição de filho, de servos, de serem instruídos, ó Deus, transformados, lapidados através dela. Ó Espírito Santo, fale aos nossos corações, Pai. Ó Deus, contempla o anseio de cada um aqui, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Nós sabemos que Jesus estava em Jerusalém. Esse relato não vai ser o primeiro confronto que Jesus teve. Se nós lermos, inclusive, no mesmo livro, alguns capítulos anteriores, nós vamos ver que ele também foi confrontado com a situação da mulher que foi pega em adultério. Mas quando nós lemos e tratamos dessa história específica desse relato, é distinto. Por quê? Porque trata-se de um registro de uma primeira cura de enfermidade desde a nascença nos evangelhos. Então, este caso nos evangelhos foi o primeiro a ser registrado, a ter acontecido como foi. E nós vamos entender nessa tarde, e eu quero refletir com os amados irmãos, essa passagem sobre 3 perspectivas, 3 viés. A primeira parte sendo o momento da cura, depois o momento do testemunho e, por fim, a declaração de fé que aquele homem teve. Quando nós começamos o relato, a ler esse relato, é curioso que nós não vemos aquele que necessita, no caso cego de nascença, em plena atividade. Ele não estava, não quero aqui dizer que ele não ansiava ou tivesse talvez uma perspectiva ou não de enxergar, de poder ver. Mas ele não é descrito essa atividade dele, essa procura. Senhor, Jesus, eu estou aqui, cura-me. A gente não vê essa atividade, a gente não vê esse cego atuante nesse sentido, diferentemente de outros relatos que nós vamos ter na palavra do Senhor. Até mesmo a questão da mulher que sofria e padecia com fluxo de sangue. Nós vamos ver aquela mulher em total atividade. Não, por mais que eu já tenha força, eu já gastei tudo que tem, mas a minha esperança está ali, eu vou. E a mesma coisa em outras situações do século que gritaram, e até mesmo de alguns outros com lepra que foi até Jesus, mas ele a gente não vê nessa plena atividade. Mas nós vimos em atividade sempre quem? Cristo. Porque o relato vai começar assim. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E a primeira questão é, meus amados, Jesus viu. E hoje nós estamos, enquanto estivermos cá neste mundo, vamos viver situações difíceis. Situações de aflições. E hoje de manhã nós até falávamos aqui na escola dominical sobre algumas pessoas que buscam revelações em horóscopos e videntes. E o Quiser até falou assim, deve ser bem interessante. Eu gostaria até de ter lido o que iam dizer que ia acontecer em 2027. Eu acho que ia ser esse espetáculo. E o Trindade, mas um espetáculo mesmo, que é o que a gente está passando, a gente não viveu antes. Ou seja, e quando nós estamos inseridos nesse contexto realmente de um total descontrole e governo humano, que realmente nunca nos foi dado, nós nunca vamos coordenar e gerir e administrar todas as coisas. Acima de tudo isso está o controle do nosso Deus, mas nós nos sentimos ansiosos e às vezes nós perguntamos
Às vezes inconscientemente assim, será que Deus está a par de tudo isso? Será que Deus está vendo a situação? Será que Deus está a ver a calamidade? Será que Deus não pode logo liberar uma vacina da inteligência? Será que Deus está a par de tudo isso? Meus amados, nós não podemos esquecer que tudo está no seu devido controle. Amém. E que Ele está a governar tudo segundo a vontade e a bondade dEle. O que calhou para que nós vivêssemos agora foi isso. E depois disso pode ser outra coisa pior. Mas em todas elas, o Senhor está no controle. E às vezes nós podemos olhar e falar assim, Gisele, para você está muito bem, você não foi até agora. E espero que também não seja infectada. Você tem os seus familiares vivos e aqueles que já tiveram que enterrar os seus entes queridos e aqueles que já estão em um leito de hospital, independentemente da circunstância. E foi o que nós cantamos agora. Nós vamos te bendizer, Senhor. Nós vamos com fé, porque a nossa promessa não é para este mundo, mas a nossa promessa é eterna. E nós vamos ver o registro disso em todas as escrituras, onde diz que Deus olha para a gente. O salmista vai dizer, será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho também não vê? Pois ele enxerga, e João vai colocar, pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo que está debaixo dos céus. E depois o salmista, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Não servimos um Deus ausente, não estamos às cegas diante de Deus. Nós temos um Deus que me vê, um Deus que te vê, um Deus que nos vê, que nos enxerga no mais secreto. E é aquilo que às vezes a gente não mostra para ninguém, mas Deus vê. E é muito bom saber que nós temos um Deus que nos enxerga e o olhar dele como um olhar de socorro, como um olhar de consolo, como um olhar de cura, mas também os olhos do Senhor estão bem atentos ao que nós fazemos. E os seus ouvidos também ao que nós dizemos. E é muito glorioso saber que nós temos um Deus que vê as nossas necessidades, mas que também está atento às nossas ações e às nossas atitudes. Meus amados, nós temos um Deus rico em misericórdia, rico em amor, rico em bondade, mas que também é um Deus justo. Mas também é um Deus que nos corrige. Também é um Deus que nos convoca e nos chama cada dia para o arrependimento. E nós vamos ler em Hebreus, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pois Deus vê o caminho dos homens, em João, e Ele enxerga cada um dos seus passos. É como um filho. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós amamos os nossos filhos, nós ajeitamos tudo para os nossos filhos. Às vezes tiramos, as mães têm mania de falar isso. Se for preciso, eu tiro da minha boca para poder dar para o meu filho. Não é assim? Realmente tiramos, se necessário for. Tiramos para poder dar a eles. Mas, todavia, quando é necessário também corrigir, nós corrigimos. E essa correção é porque nós amamos, não é verdade? Mas nós vamos continuar, não foi só Jesus que viu aquele cego. Os discípulos também viram. Só que há a perspectiva de olhar que foi diferente. Porque quando Jesus viu alguém que necessitava de uma cura. Já os discípulos viram aquele cego e quando viram, não focaram na sua necessidade, mas quiseram e intentaram especular no motivo da sua cegueira. Então,
o que nós chamamos de falso dilema, ou seja, quando você dá duas opções, ou tem que ser isso, ou tem que ser isso. E ele falou assim, eles falaram, Jesus, alguém pecou. Ou foi este, ou foi os seus pais, para que ele nascesse cego. E Jesus, olha, não foi nem a letra A, nem a opção B, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. E aqui era comum, dentro da realidade deles, isso era comum. O sofrimento, a dor e uma enfermidade, eles tinham como pensamento que era a resposta de um pecado específico, que era consequência de um pecado específico, que o filho ele poderia pagar sim pelos erros e pelo pecado dos seus pais. E quando ele olha, ele fala assim, e aí, foi ele ou foram os pais? E quando Jesus fala, não foi ele nem foram os seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus, ele também não está dizendo que aquele homem nunca tinha havido pecado, nunca havia pecado. Talvez seus pais também não tivessem pecado. Claro, todos já haviam pecado. A questão aqui é que Jesus, a razão, o motivo e a raiz não era de pecado. E nós vamos ver a mesma situação na vida de Jó. Quando Jó é acometido por todas aquelas mazelas, né? E os seus amigos fazem o quê? Relacionam a condição dele a supostos pecados que ele havia cometido. E nós bem sabemos que não foi por nada disso, né? Então nós vemos que a perspectiva de Jesus é uma perspectiva distinta da nossa perspectiva de olhar. E nós vamos, na sexta-feira, quando nós assistimos o filme, eu até falei assim, é verdade, o próprio Ananias, isso foi muito claro. Quando o Senhor vai lá e fala para que Ananias vá ter com Paulo e o cure, ele falou assim, mas calma aí, senhor tem certeza? Ele é um perseguidor, ele mata a gente, sou eu mesmo, é esse mesmo que o Senhor quer que cure, porque a Ananias só conseguiu olhar o perseguidor, mas os olhos do Senhor viam um pregador, os olhos do Senhor viam alguém que realmente de perseguidor ia ser perseguido por amor a Cristo. Então, meus amados, a perspectiva de olhar do nosso Deus nunca será a perspectiva de olhar do ser humano, do homem. Nós temos isso muito limitado. Nós só conseguimos ver o que está à nossa frente, a nossa carne. Mas o Senhor é aquele que nos sonda, que nos conhece. O salmista diz, antes mesmo que a palavra chegue a nossa boca, o Senhor já sabe. E para onde quer que eu vá, o Senhor também ali me vê, me enxerga e me alcança. E é interessante perceber que os discípulos não foram impulsionados a falar com Jesus sobre a necessidade de cura, mas buscaram uma explicação para a sua condição. E o que Jesus está a dizer é que o sofrimento alheio não deve ser alvo de especulação, e sim de uma ação misericordiosa. Amados, nós somos chamados muitas vezes, e eu acho que em todas elas, não é para especular a situação daquele ali, mas é para ter ação de misericórdia. É muito interessante isso, é algo que eu falo muito com a Isabela e com a Laís. Às vezes aqui já não se vê tanto, mas no Brasil a gente vê muito pedinte mesmo, muitas pessoas em condição de miséria, e não só uma miséria física, mas uma miséria espiritual muito grande. E às vezes a gente passa e são pessoas ali alcoolizadas, drogadas, que estão no chão, não têm o que comer, e às vezes elas passam e falam assim, mamãe, mas também foi beber, né? Mamãe, mas também foi fazer isso. Elas não estão erradas em dizer isso. Mas o que nós aprendemos é a nossa ação de misericórdia. E eu não estou dizendo que é prudente, muitas vezes, a ação de misericórdia não é simplesmente ir lá e socorrer e levantar, porque às vezes nós não temos nem condições e nem é devido fazer isso. Porque até para fazer isso nós temos que estar preparados. Mas a nossa ação de misericórdia é interceder, porque é uma alma, meus irmãos. E isso foi algo, e é algo que eu exijo até que elas façam.
Quando nós passamos por alguém numa condição assim, tão externa de miséria, Senhor, tenha misericórdia. Oh Pai, muda a história. Transforma essa vida. Carece tanto de Ti. Carece do Seu amor. Carece de transformação. Carece de libertação. E nós sabemos que o Senhor tem o poder para mudar o estado dessa pessoa. Faça conforme a sua vontade, meu Deus. Mas antes da gente olhar um alcoolizado, não passa de um drogado, não passa de uma prostituta. Não é isso, é dizer assim, é alguém que necessita da misericórdia do Senhor. É alguém que necessita do amparo de Cristo. É alguém que a alma está sedenta, que tem fome e sede. E é esse o olhar de misericórdia que nós devemos ter. E não é só em situações assim, mas até em situações diárias e cotidianas, às vezes, que nós temos. Às vezes nós chegamos ao supermercado para comprar qualquer coisa. E bom dia, e a pessoa... Bom dia. Bom dia. Você fala que pessoa complicada. E eu já coloquei uma resposta para isso na minha cabeça, que aí ajuda a gente a evitar o pecado. Deve estar precisando mais do que eu de alguma coisa nesse dia. E não somos nós que vamos responder aquilo. Que bom dia. Oh, meu irmão, Deus te abençoe. Que você tenha um bom dia. É isso, meus irmãos. Esse é o olhar de misericórdia que Cristo também tem por nós. Porque não são todos os dias que nós conhecemos. Bom dia! Mas às vezes um olhar misericordioso nós recebemos naquele dia e muda o nosso dia. Não é verdade? Amém. E porque Jesus enxergou aquele homem, Jesus mudou a situação e a condição dele. Igreja, todos podem ver e enxergar a nossa necessidade, mas só quem tem o poder de mudar é Jesus. Todos podem saber até qual é a nossa necessidade, mas só quem tem poder de mudar é o Senhor Jesus. E nós tínhamos uma condição também totalmente miserável. E a nossa sim estava ligada aos pecados. E o que Jesus fez? Jesus se sacrificou, ofereceu um sacrifício, Ele mesmo, um sacrifício perfeito, em favor de nós, seres humanos imperfeitos. E por meio dele nós somos salvos. Em Tito nós vamos ler: só Jesus pode salvar. Só Jesus pode mudar a sua condição. E houve um tempo, em Tito capítulo 3, houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros e tendo a esperança da vida eterna. Sabe de quem precisamos todos os dias? Jesus. Sabe quem pode mudar todas as coisas? Jesus. Quem é o consolo? Jesus. Quem é o abrigo? Jesus. Quem é a torre forte? Jesus. Para quem nós recorremos? Jesus. Ele é e sempre será em quem nós podemos colocar a nossa confiança, que é Jesus. E quem está aqui? Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja Ele.
acho que todos já conheciam. Eu falei assim, mas não era aquele ali que ficava a mendigar? E aí uns olhavam assim, é ele. E outros eu acho que olhavam assim, não é possível não. Mas ele enxerga agora? Não. Pode ser até um pouquinho parecido assim, mas eu acho que não é não. E eles ficavam naquilo porque era difícil relutar e querer entender que algo anormal, sobrenatural, fora da esfera humana, pudesse ter acontecido com aquele homem. E eles olham e ficam naquela dúvida, naquelas indagações. Mas o cego chega, o que antes era cego, ele chega assim, sou eu. Sou eu mesmo, não precisam ter dúvida não, sou eu. E eu sou assim, então o que foi que te aconteceu? Quem abriu os teus olhos? E ele começa dizendo assim, um homem chamado Jesus, com a sua saliva, fez um outro, colocou nos meus olhos, depois que mandou que eu guardasse no cima. E eu enxaguei aquilo ali, lavei. E quando lavei, comecei a ver. E eles falaram, isso não é possível. Isso não é possível. Vamos levá-los aos fariseus. Vai lá ser interrogado. Então, quem te abriu os olhos? E ele conta a mesma história. Só que à medida que nós fomos ler o testemunho desse homem que antes era cego, ele começa dizendo primeiramente que ele era um homem chamado Jesus. E Jesus realmente foi um homem. Mas ele foi um homem entre todos os homens, mas ele foi um homem. Mas à medida que aquele homem ia sendo interrogado, ele respondia diferente. Primeiro ele disse que era um homem, mas depois, lá no versículo 17, ele vai dizer assim, tornaram, pois, a dizer o cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Não é só um homem mesmo, não. Eu pensei, à medida que ele foi repetindo e foi vivenciando o milagre que ele recebeu da parte de Jesus, ele falou assim, ele é um homem, mas calma aí, ele é mais do que isso. Ele é um profeta. Ele é um profeta. E o profeta, nós sabemos que é um homem que trazia a mensagem de Deus aos homens. Então, vamos ver a nós dizendo, porque não fará nada Jeová o Senhor, diz a nós, sem que revele seu segredo aos seus servos, os profetas. E no Antigo Testamento, o profeta era assim, gabaritado, vamos dizer, quando ele tinha sinais, fazia sinais, prodígios, e olhava assim, realmente é um profeta. E foi o que aquele homem chamou no profeta. Mas depois questionaram de novo. Por quê? Porque os fariseus olhavam, isso aí é um pecador. Fale logo a verdade. Esse homem é um pecador, cura no sábado, quebrou a lei de curar. Você fez lodo, ou seja, fez menção, trabalho, mexeu, trabalhou com pai. Esse homem é um pecador, ele não é Jesus. E mandaram chamar os pais. Ele realmente era cego? E os pais eram assim. E como é que ele está então agora a enxergar? E os pais com ele, porque quem confessasse seria expulso desse homem. E Jesus fala assim, e os pais falam o quê? Tem idade suficiente para responder. Responda aí. Pergunte o que ele tem. E dizem que ele tinha aí na altura mais ou menos 45 anos de idade. E todas as vezes que perguntou, ele respondeu. E depois, lá no versículo seguinte, nós vamos ver no 33, ele falando já, ele começa a dizer que foi um homem, depois um profeta, e no 33 nós vamos ler, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ou seja, ele começou a perceber que as categorias humanas não eram adequadas para poder descrever Jesus. Viu que Jesus fazia coisas que estavam além da capacidade de qualquer ser humano de fazer. E sabia que as coisas que ele tinha superavam a possibilidade de conhecimento dos homens. E aí foi o suficiente para aqueles fariseus. Sai daqui.
e expulsado da sinagoga. E eu quero dizer algo. Aquele homem, aquele ex-cego, ele não negou o que Cristo fez na vida dele. No versículo 25 nós lemos: se é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, que havia sido eu cego, agora eu vejo. Você sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes as pessoas não vão entender e nem vão ter condições, e às vezes nem nós mesmos, de entender como é que Deus faz aquilo ali. Mas tem coisas que a gente não precisa, né, disso, não. A gente precisa crer. E o que aquele homem fez? Creu. Olha, o que vocês me perguntam, eu vou dizer uma coisa, eu sei disso, e isso é fato. Eu não enxergava e agora eu vejo. E o que nós temos que fazer e levar até o fim? O maior milagre que nós recebemos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Este foi o maior milagre que Cristo nos concedeu. E o que nós temos que fazer? Levar até o fim o milagre que nós recebemos, como esse cego recebeu. Gisele, olha, eu só tenho que te dizer uma coisa. Antes eu não tinha perspectiva, mas hoje eu tenho perspectiva. Antes eu não tinha destino, mas agora eu tenho destino. Antes eu não tinha um pai, mas agora eu tenho pai. Antes eu não tinha paz, mas hoje eu tenho paz. Antes eu não tinha o justo no sono do justo, mas hoje eu gozo do sono do justo. Antes eu tinha tribulação, e hoje eu também tenho, mas a diferença é que eu sei que tenho Deus que guerreia as pelejas comigo. Ele não abre mão daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. É dizer assim, eu tenho certeza, antes eu era assim e agora eu sou assim. Isso nos convoca também ao senso de responsabilidade e transformação, amados. Quando a gente vê aqueles quadros, antes e depois, né? Começa a mulher lá toda feia, né? Os cabelos dessa altura. Aí passa por um tratamento, depois aparece a mulher lá linda e maravilhosa. Nota-se diferença, e essa diferença que nós devemos o quê? Mostrar. Tem que ter diferença antes de Jesus e depois de Jesus nas nossas vidas. E por mais que os fariseus, os vizinhos, os amigos, quem quer que questionasse aquele cego, aquele homem que era cego, mas ninguém teve condição de roubar a convicção de fé e de certeza que ele tinha. Igreja, não é Covid, não é uma situação com o filho dentro de casa, não é a distância, não é a saudade, não é nada disso, não é a dor, não é a enfermidade. Nada disso pode roubar a convicção que nós temos em Cristo Jesus. E por último, o que acontece? Então já que você está declarando assim tão abertamente, pronto, vai embora. Foi expulso. Mas você sabe o que diz o versículo 35? Jesus ouviu. Olha aí, percebam como Deus, como Jesus é literalmente extraordinário. Primeiro Jesus viu aquele cego. E no final, José, ele ouviu. E ouviu o quê? Que ele tinha sido expulso. E fez o quê? Olha lá. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele, mas quem é ele, Senhor? Tu o tens visto, e é aquele que fala contigo. E a resposta dele foi: creio, Senhor, e o adorou. E foi nesse momento que o homem chegou no ápice do seu conhecimento de Jesus Cristo. Ele pode declarar assim, ali a sua fé. Não basta crer que Cristo é um homem chamado Jesus, como ele falou antes. Não chegava a dizer que Cristo era um profeta, ou até mesmo um homem de Deus, mas ele viu que era
Deus. Igreja, nós, pela misericórdia de Deus, sabemos o Deus em quem nós temos crido. E todos os dias nós temos de responder a este Cristo. Creio, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Levantou mais um dia. Creio, Senhor, que nada foge do teu controle. Creio, Senhor, que o Senhor está acima dessa dificuldade. Creio, Senhor, que o Senhor está acima da enfermidade. Creio, Senhor, que o Senhor está acima das minhas ansiedades, das minhas preocupações. Eu creio. E o mais tremendo sobre Jesus, e aqui eu já vou concluir, é que uma pessoa comum, quanto mais a gente passa a conhecer essa pessoa, a gente não descobre só mais as coisas boas que ela tem. A gente também descobre o quê? Os defeitos, na verdade. A gente sabe já o que a pessoa gosta de comer, o que ela não gosta, o que ela faz de errado, né? O que ela apronta. E às vezes a gente tá falando assim, agora eu te conheço. Mas você sabe qual que é a diferença de conhecer cada dia mais Jesus? É que a gente descobre que cada dia mais que a gente se dedica a meditar na palavra do Senhor, quanto mais a gente deseja se relacionar com Ele por meio da oração, a gente não vai falar, Jesus, agora que eu te conheço há 50 anos da minha vida, eu sei que você faz isso. Não. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente consegue dizer, realmente tu és santo, meu Deus. Realmente o Senhor é maravilhoso. Realmente o Senhor é majestoso. Realmente o Senhor é magnífico. Realmente o que o Senhor fez por mim ninguém faria. Obrigada, Senhor, a minha condição realmente era das piores, mas o Senhor mudou a minha história. O Senhor me enxergou, o Senhor me viu, o Senhor me resgatou. Quanto mais nós nos achegarmos a Cristo, quanto mais nós vamos vivenciar o grande amor que Ele tem dispensado por nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe.